Então, boa noite a todos. A gente vai iniciar hoje a nossa aula, né? Uma aula fechada, uma aula exclusiva do nosso grupo do Clube Selfie. Vocês estão com a câmera, habilitação de câmera e microfone, então fiquem bem à vontade se quiserem abrir o microfone e perguntar durante, tá? Eu vou passar uma parte da aula teórica, que a gente tinha combinado de falar sobre os recursos selfie, um pouquinho das peculiaridades do alinhador, que são diferentes. Eu acho interessante passar isso para vocês. E depois, no final, se a gente ainda tiver tempo e o pessoal que estiver aqui dentro tiver casos para revisar, a gente já abre na hora e já revisa os setups também, tá bom? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o alinhador do selfie, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam no clube aqui da Team One são poucas pessoas que não faziam outro estilo, outra marca de alinhadores. A maioria faz já trata os pacientes nesse fluxo digital. Então, o alinhador selfie, muitas vezes é interessante que a gente pontue quais são as diferenças, as características do alinhador relativamente aos outros alinhadores do mercado, tá? Então, quando a gente fala do alinhador selfie, nós temos um material dele chamado copoliéster. Copoliéster é um plástico, é um polímero, né? Que existem várias categorias, várias combinações do copoliéster, do polímero, do plástico, com outros agentes, né? Químicos que fazem dele ter uma certa composição. De tudo isso, o que eu acho importante que a gente entenda? De tudo isso, eu acho importante que a gente saiba que o copoliéster, ele é um polímero, é um plástico que tem uma memória elástica, ele não é um plástico só rígido, né? Então, ele tem também aquele coeficiente de memória elástica de retorno à volta inicial depois da deformação, ele tem excelente resistência ao creep e ao impacto e à fadiga, então, você flexiona, ele tende a voltar à memória, né, da forma inicial, ele tem uma transparência, o que eles falam muito é do aspecto de glass, que é o vidro, então a transparência dele é mantida, e o fato do alinhador da selfie ele não ser de muitas camadas, né? Geralmente os alinhadores eles combinam 3 camadas de materiais diferentes, tá? Isso dá para o selfie mais estabilidade de cor. Não sei se vocês já estão utilizando, mas ele é um alinhador que mancha menos, ele tem um pouco mais de estabilidade de cor, também por conta de ser do tipo de material, né, que ele é composto, tá? Então, isso é importante muitas vezes para a gente entender aí a diferença aí do tipo do plástico do alinhador. Mas o que eu acho interessante é dizer que ele tem a memória elástica, então já é um polímero diferenciado dos outros do mercado e daquelas placas que a gente compra para fazer plaquinhas de contenção temporária e tudo mais. Hoje a Ditec até vende esse material do alinhador também, para quem quer fazer produção, né, chamado in-house, prefere produzir os próprios alinhadores, eles também têm possibilidade de usar esse plástico dos alinhadores selfie, tá? Então, olha que interessante, né? Existe um material muito famoso no mercado, que é um copoliéster chamado PETG, um plástico que não tem a propriedade elástica. Então, os plásticos, mesmo sendo copoliéster, que tinham sem uma propriedade elástica, que é essa linha mais clara, ele perde a força numa curva, né, um pouco mais acentuada do que é o material do selfie, que ele vem mantendo um platô de ativação por conta dessa memória embutida no plástico. Alguém ia falar alguma coisa? Se quiserem falar, fiquem à vontade de abrir o microfone. Então, aqui a gente tem a diferença do aspecto, quando a gente compara o material PETG, que é uma placa como se fosse um acetato, né, um acetato rígido de antigamente aqui, que era o alinhador antigo da Aditec, o ClearTech era de PETG, você vê que o PETG tem até mais transparência, mas essa transparência ela é decorrente da falta de cópia que ele tinha na face vestibular do modelo, né, então essas linhas elas podem ser, quando a gente olha um alinhador estriado, né, que isso virou marca até de muita publicidade sobre alinhadores, isso pode ser decorrente de 2 situações. A primeira é quando o modelo impresso tem linhas muito marcadas, porque os filamentos, né, a impressão desse modelo, o processo de estelitografia ou impressão, ele tem camadas muito altas, então isso marca a linha também, e isso não é bom, né? Porque o modelo, se fosse uma camada bem fina, talvez tivesse estrias mais
mais próximas. E o outro é o próprio material. Quando o polímero ele é um polímero que copia mais a face, ela adere melhor, ela tem essa memória, essa elasticidade para poder ser plastificada, também ela acaba ficando com mais marcas, tá? Então, quando a gente vê um alinhador com estrias, a gente tem que perguntar se ele tem as estrias, porque o modelo sobre o qual ele foi fabricado tinha uma qualidade inferior, ou se o plástico que copiou a anatomia do modelo tem uma qualidade superior, tá bom? Então, sempre pensar nesses dois pontos aí. No ensaio com gel, só a diferença para vocês entenderem, né? Um material que não tem uma memória, que é um material, é um acetato, que tem uma rigidez um pouco maior, ele deixa acumular mais excesso de gel aqui no modelo, e o copoliéster do Selfie, quando ele foi introduzido, vocês veem que ele consegue aderir mais, né? Copiar mais a superfície dentária, então sobra menos líquido, menos gel entre o material e a vestibular do dente, tá? Eu sempre faço uma analogia bem assim, bem primária sobre essa questão do alinhador que tem um material e uma memória elástica, porque a gente compara muito, por exemplo, a uma roupa com elastano, né? Como ela consegue contornar melhor a anatomia do corpo, a mesma coisa com o alinhador que tem também anexado nele um componente elástico, ele também consegue ter mais cópia, reentrâncias maiores à anatomia aqui da coroa dentária. Essa semana lá no grupo, a Elida, que eu tô vendo que ela já entrou aqui, ela fez um comentário muito legal sobre o material da contenção, né? O material da contenção não é exatamente a mesma espessura do copoliéster do Selfie, que é 0,7, mas é 1. Então, quando você coloca, até muita gente estranha, as contenções, ela tem essa rigidez maior, não só pela espessura, mas pela própria composição do polímero. E o pessoal estranha, porque às vezes ela não desce toda. E a Elida deu uma dica super legal lá no nosso grupo do clube, não sei se vocês viram, ela falou de hidratar antes, né? Porque todo plástico, todo polímero, ele captura a água do ambiente. Então, foi muito legal isso aí para a gente entender como os plásticos eles têm reações mecânicas, né, e químicas também, em decorrência aí do ambiente e do estresse que ele é imposto, tá? Então, só como uma maneira da gente pensar, assim, a grosso modo, eu entendo que o tipo do material, ele também pode influenciar na previsibilidade dos movimentos, né? E de que forma isso aconteceria? Quando nós pensamos que nós temos fios de diferentes propriedades para diferentes tipos de movimentos hoje em ortodontia convencional, a gente pode usar isso também em analogia aos nossos alinhadores, né? Então, quando a gente tem fios mais macios, mais elásticos e até mais finos, você tem uma maior facilidade de inserir ele em apinhamentos severos, certo? Imagina um apinhamento muito severo, você tem um fio, mesmo que da mesma espessura, um fio rígido, um fio de aço 16 e um fio de Cupernitai 16. É mais fácil inserir o fio elástico, nitinol e tudo mais. Então, o alinhador também dá essa sensação. Em apinhamentos severos, é mais fácil você inserir se o alinhador for mais mole, tá? E em casos com comprometimento periodontal, talvez você também queira trabalhar dessa forma com materiais mais macios e menos retentivos, né? Que deflexionam mais na hora que você insere na coroa, ele dá uma abertura, ele meio que esborracha um pouco mais, porque ele tem uma maciez maior. Em contrapartida, movimentos que exigem, né, uma retenção maior dessa coroa, um pouco mais de pega nessa coroa, a gente pode ter dificuldades, por exemplo, expansões. Quando a gente faz correções de mordidas cruzadas, geralmente o dente tem a tendência, com o alinhador mais macio, a inclinar mais e destruir a cúspide palatina. Aqui, em tese, nós teríamos um melhor controle também para isso. Tá? Então, não só as expansões, mas os torques e também os movimentos de translação, porque você tem a retenção dessa coroa, né, um pouco mais rígida do que seria um alinhador mais mole, tá? Eu faço aqui um parênteses sobre pacientes com parafunção e deixo um asterisco,
Isso aqui não existe em literatura, né? Nenhum desses comentários em relação aos plásticos. A gente tem saindo agora alguns artigos sobre os tipos de plásticos, mas num apanhado geral, eles denotam o mesmo tipo de resultado clínico final. Tá? Mesmo com variações químicas e físicas dos plásticos. Ah, mas o que eu tenho ideia é que pacientes que têm uma parafunção ou já fazem um apertamento, com o material menos macio do alinhador, a gente dá menos gatilho de desordens musculares, tá? Então, o paciente ele tem menor estímulo para fazer esse apertamento, essa parafunção, e a gente vê que é mais confortável também para os pacientes. Eu digo porque eu mesma sou uma delas, e quando eu usei um alinhador mais macio, eu tive muita dificuldade de tratar, e eu tratei os dois arcos dispareados. E quando eu fui usar, testar agora o selfie, eu não senti essa necessidade, essa vontade de morder, o que me causava aqui, né, esse cansaço muscular, tá? Então eu atribuí isso ao tipo do material, que é bem diferente no toque, né? Para quem usou os dois para comparar, o toque oclusal é diferente. Tá bom? A Bárbara colocou, então é legal antes do uso de entregar para o paciente hidratar as placas? Não, não é necessário, Bárbara. Só em situações que você, por exemplo, quando o alinhador chega no seu consultório e vai que o paciente ficou um tempo um paciente mais displicente, né? Ou o apinhamento é mais severo, ou a contenção que chegou, não é nem o alinhador, mas a contenção, ela entra muito justa, aí a Elida deu uma dica de deixar em água uns minutinhos antes de inserir na boca. Tá bom? A Elida tá aí, se ela quiser abrir o microfone e falar sobre isso, Elida, fica à vontade. Mas eu achei bem interessante também essa colocação Oi, dela lá no nosso Elane. grupo. Oi, El, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, essa questão da hidratação, realmente, ela é algo assim que não existe tanto na literatura, hidratar alinhadores. Mas quando a gente busca na questão da especificação, né, química de polímeros, num geral, tá? Apesar de serem materiais bem estáveis, mas de estabilidade dimensional, mas, num geral, existe um pequeno teor de absorção de água. E isso causa como se fosse um afrouxamento das ligações de alguma forma. Sem entrar em muitos detalhes, que eu também não conseguiria explicar, mas eu compreendo que quando a gente hidrata um pouquinho, pelo menos aí uns 15, 20 minutos, previamente a inserir essa contenção que está muito justa, ela entra de uma forma melhor, né? E até assim, relatando por experiência, que eu também usei um tempo alinhadores que não eram da Invisalign, eram outra marca, então era mais similar a esse material mais duro, né, que hoje é a Selfie, e eu percebia que depois de algum tempinho, algumas horas que eu estava usando, já parecia que estava bem frouxo o alinhador, exatamente pela sensação de que ele retém, ele hidrata, e a boca fica muito seca. É Parece verdade isso. Muita gente comenta que a boca fica mais seca. O plástico pode estar, como você falou, né? Ele puxando a água, é interessantíssimo. A gente sempre colocou, Elida, essa questão de em algumas horas ele ficar mais frouxo, né? Vamos dizer assim, porque o dente tende também a se adaptar ao plástico, e o plástico, por ter uma memória elástica, ele também vai se adaptar ao sim, dente. Mas a isso também hidratação. ocorre. Eu acho que é o bingo, assim, sabe? Porque é uma coisa que realmente a gente percebe mesmo. É muito legal essa observação. Só um comentário abrindo um parênteses, a Elida sabe disso, porque o seu marido é engenheiro químico, não é isso? Ele é Ele químico é de químico. materiais e a gente trabalha bastante aqui no laboratório com polímeros, né? E E até a parte que eu fiz mestrado e doutorado, eu trabalhei com biomateriais bastante. é E muito várias legal. caracterizações. Então, alguma coisinha eu posso contribuir nesse aspecto. Obrigada, Ah, Elaine. obrigada a você, Elida, muito legal. A Elida, ela estudou comigo na graduação, a gente fez Araraquara juntas, e no último encontro que nós tivemos no início do ano de turma, ela estava me contando desse trabalho que ela tem em paralelo ao consultório, e eu achei incrível, porque é exatamente o que a gente usa aqui com os nossos alinhadores, tá? Então, obrigada pela contribuição.
Agora falando um pouquinho sobre o recorte, né? Então, o recorte cervical do self, ele é um recorte em curvas, a gente chama de scalloped, e ele vem aqui bem no contorno do término cervical do dente, tá? O que eu acho interessante no recorte cervical, né? A gente tem sim variações, eu trouxe até alguns alinhadores de outras empresas para a gente entender que existem alinhadores que têm um recorte reto, e o grande apelo disso é um suporte mucoso também para determinadas situações de movimentos dentários e até para aumentar retenções de coroas curtas, tá? Então, isso faz sentido. Porém, muitas vezes a gente consegue fazer essa retenção suficiente para o movimento de outras maneiras. No alinhador da Line, o que eu vejo muito é que, como o material é muito mole, a gente tem a necessidade de attachments muito grandes. E muitas vezes faltam também aqui retenções, né? No self, eu achei interessante porque esse material, o copoliéster, ele é durinho, parecido com a sensação até do PETG antigo, mas sabendo que ele tem essa curva de memória, né? Ele traz a propriedade mecânica superior, mas ele tem uma coisa que é muito legal, que o tipo do material, ele dá uma retenção na coroa que pede menos attachments. Então, tanto o número quanto o design dos attachments do self são mais discretos, né? Você vai ver menos attachments e os attachments são menores. Nós vamos falar sobre o formato deles daqui a pouquinho, tá bom? Então, acho bem interessante aí, colocaria um ponto positivo, uma surpresa muito boa para quem começa a usar os alinhadores da self, vem uns attachments menores e com isso também mais estéticos. O software de visualização, esse ano também nós estamos usando o Clean Viewer. Não sei se vocês acompanharam ontem o webinar, né, de 1 ano do Self. O Self fez aniversário, agora ele tem 1 ano. E o Maurício estava comentando sobre a possibilidade de o ano que vem a gente mudar o visualizador. Eles ainda estão estudando tudo isso, mas possivelmente teremos um outro visualizador para o ano que vem, porque as pessoas têm essa necessidade, pedem muito também os controles em 3D. Tá? Então, é algo que eles já estão estudando para ver se lançam logo no início do ano que vem. Mas eu particularmente gosto muito do Clean Viewer, que é esse visualizador aqui que eles criaram, é um software próprio, né? Eles fazem a programação por um software próprio e criaram esse visualizador também. Então é interessante que às vezes eu mostro um caso que eu iniciei lá no piloto, antes do primeiro semestre do ano passado, e ele tinha um visualizador diferente. Então, esse visualizador ele foi melhorando, ele foi ficando com essa cara aqui, e hoje ele é muito similar a todos os visualizadores que a gente tem aí no mercado, tá? Então, eu vou sentar outro dia para abrir um visualizador, ou a gente pode fazer isso nas revisões dos casos, porque hoje eu queria passar com vocês as possibilidades de recurso do Self, que é uma coisa que vocês sempre perguntam muito ali no grupo. Então, o que nós podemos usar com o self, né? A gente pode usar com o self attachments, que vocês vão ver que a maioria tem esse desenho, né? É um attachment que tem uma face arredondada e uma superfície oblíqua, como se fosse um bisel, né? Só que eles não têm variações em relação à forma do alinhador, tá? Ele é igual no alinhador e no dente. Dependendo do movimento, o que a gente sempre comenta é que nessa face é onde a gente está imaginando que o alinhador vai deslizar conforme a gente ativa ele, conforme você muda de um alinhador para o outro. Então, nesse aqui, se ele desliza nessa face, ele vai tender a empurrar o dente para cima. Então, é um attachment ativado para extrusão ou uma retenção, né, do alinhador, ou também uma resistência. O movimento que esse dente faça, que ele vai tender a intruir, o attachment fica na rampa aqui, segurando para empurrar, manter esse dente no mesmo nível, tá? Então, quando vocês veem um attachment dessa posição, vocês já podem imaginar que ele tem um componente de giro e também ativado para extrusão. Esse aqui, olha, a extrusão ou um attachment de suporte, que vai fazer uma força resistente, e assim por diante, tá? Então, aqui também, ó, rotação. Então, todos os attachments, quando você orienta, faz a resultante cair na face oblíqua, você já consegue entender qual é o movimento que ele está proposto. Tá bom? Outra coisa que nós temos são os cuts, que podem ser do tipo gancho
ou recorte para botão, tá bom? Isso aqui também é interessante, né? A gente saber que ambos são recortes para elástico, mas esse é do tipo gancho e esse é um recorte que você cola um botão na face. Ano que vem, com a chegada do Angel, que é o outro alinhador que a Adtech vai ter em linha, né? Então, a Adtech foi comprada por uma empresa chamada Angel Aligner, que é uma das líderes globais de alinhadores no mundo. E eles têm um produto, né, dentro do Angel Align, que é um botão que já vem colado aqui no dente, tá? Então você não vai ter mais esse recorte. Pode se pedir, se você quer uma variação, mas você, quando quer o botão, você pode colocar, ao invés do recorte aqui, você colar esse botão no próprio alinhador, tá? Então é interessante também isso. Por enquanto não temos só o recorte para botão e o recorte do tipo gancho. Outra coisa que nós podemos usar são os guias de erupção. Então, se você tem um dente que vai erupcionar e você quer deixar um mantenedor de espaço, um ponte com mantenedor de espaço, você pode pedir a guia de erupção, tá? Para qualquer dente. Eles vão usar o espelhamento, muitas vezes, do dente homólogo, se estiver em boca, tá? Para poder fazer essa cópia aqui desse lado. E ainda essa coroa, ela é maximizada, então você tem uma proporção um pouco maior para ter uma folga também, para ter essa erupção passiva aqui dentro desse casulo. Outra coisa que nós temos são os planos de desoclusão, tá? Então, os desoclusores, que a gente chama de Bite Turbo, Bite Ramp, né? Aqui você pode pedir os planos de desoclusão, que eles vão entender. Eles são rampas com o mesmo material do alinhador que a gente não vai preencher de resina, certo? Então, eles ficam como se fosse uma bolha, mas uma bolha em forma de platô para o paciente ocluir. Eu comentei que o material, né, o copoliéster de selfie, ele é interessante, porque como ele tem uma rigidez maior, né, do que uma maciez que a gente podia estar acostumado em outros alinhadores, ele consegue manter a altura, como se fosse, eu falo para o paciente que ele vai sentir um salto alto na mordida, ele consegue manter sem deformar. E aqui também é possível você construir ele numa profundidade um pouquinho maior, para que você tenha o toque realmente do incisivo de acordo com a sobressalência inicial do paciente, tá? Então, são coisas, características interessantes. Outra coisa que nós temos aqui são os dentes que você pode deixar imóvel ou pedir pônticos, né? Também é possível solicitar os pônticos nos seus alinhadores. Além disso, a gente também pode pedir aqueles elásticos, os alinhadores finais com efeitos de cadeia elástica virtual. Isso aqui é só ilustrativo, né, para vocês entenderem que o efeito do alinhador é como se nós colocássemos uma cadeia elastomérica ali, né, para você apertar pontos de contato, e geralmente ele vai ser entregue nos últimos alinhadores. Um ponto interessante para a gente pensar é que no selfie nós não pagamos por alinhador, então se a gente paga por alinhador, você não tem certeza que você vai querer usar, você também não precisa decidir nesse momento, tá? Você tem até o ajuste da última fase de produção dos alinhadores para poder solicitar essa cadeia elástica na próxima etapa. Então, antes daquela data máxima para cancelamento, você pode fazer o ajuste dessa fase, né? E aí você solicita esses alinhadores de cadeia elástica sem precisar enviar novo escaneamento, sem precisar nada. Ele só pega o seu último estágio, adiciona esse efeito e te manda um alinhador também, junto com os alinhadores que foram fabricados, tá bom? Então, ele é usado para pontos de contatos interproximais folgados, e ele vai lingualizar os dentes para melhorar esse ponto de contato. Importante, deixa eu só, esse aqui eu vou deixar para depois, esse slide, e eu vou deixar aqui. Importante a gente entender esses tipos de recursos, que todos eles devem ser colocados conforme sua solicitação. Então, o plano anterior você que tem que pedir, o cut também, o pôntico, o guia de erupção, os braços de forças ele também podem desenhar, vocês é só solicitarem, a cadeia elástica virtual, e a única coisa que nós não temos no alinhador é o auxiliar do torque, que seria aquela ranhura negativa, e aí eu recomendo que vocês façam com alicates, tá? Aquele amassadinho na cervical,
que muita gente, na verdade, também não gosta, porque tem uma tendência, né, a desadaptar da incisal, tá bom? Então, todos esses recursos que nós vimos hoje aqui, eles devem ser solicitados no seu setup. Se você quiser esse tipo de recurso auxiliar, é só pedir que no seu planejamento que ele vem e coloca, tá bom? Sobre os attachments, eu vou explicar daqui a pouco os tipos deles, e aí a gente entra também com os gatilhos e as hierarquias dos recursos dos attachments. Do CleanViewer, a gente vai ver isso depois também, eu vou deixar para fazer a revisão, né? Na hora que a gente for fazer a revisão, eu apresento os recursos para quem ainda não conhece, ainda não fez nenhum caso. Tem alguém aqui que não fez nenhum caso de selfie? Se puder, ou colocar ali para mim no chat, que ainda não tem familiaridade com o visualizador, ou ainda não fez nenhum caso, só para eu entender. A Bárbara ainda não trabalhou, né, Bárbara? Tá, você pegou seu primeiro caso agora, então depois a gente até te passa as instruções, porque você tem auxílio da mentoria, você pode solicitar mentoria dentro da plataforma para a gente poder discutir esse caso, tá bom? A Ana também não, então tá. Então algumas coisas eu vou apresentar agora para vocês, e aí na hora na nossa revisão eu vou pelo menos tentar então abrir um caso, um setup para vocês verem o CleanViewer, vocês vão entendendo os recursos também, tá bom? Então vamos seguir aqui. Bom, primeira pergunta que muita gente faz é qual é a inteligência do sistema do selfie, né? Entender hoje, eu vou falar sobre isso no Index, na semana que vem, no dia 29, a minha palestra é sobre inteligência artificial e ortodontia, então também quem estiver por lá já fica um convite para vocês assistirem. Mas o que a gente precisa entender é que em planejamento virtual, eu não conheço nenhuma empresa, tá? Que tem inteligência artificial nos setups. Não existe isso. O que existe é uma programação de algoritmos que as empresas fazem, colocando os próprios protocolos como um padrão, e isso qualquer alinhador tem, tá? Por exemplo, com quantos milímetros que entra o attachment de extrusão? Vai lá, X milímetros de extrusão entra o attachment de extrusão. Qual é a velocidade que movimenta um dente? Isso tudo, gente, isso não é inteligência artificial, isso é programação. É diferente. Então, você programa um algoritmo, você programa um software para fazer o planejamento virtual, tá? Isso não é exatamente a inteligência artificial. Então, a nossa preocupação é pensar que quem é que vai fazer esse planejamento, né? Quem que vai programar tudo isso? Existe um protocolo de empresa? Existe. Todas as empresas terão, a Selfie também tem, a Angel também tem, a Line também tem, a ClearCorrect tem, o OrtoCompass também tem. Todas as empresas já têm um padrão da forma que eles trabalham. Como é que estagia um dente, como é que faz o movimento, quando que põe um attachment de rotação, com quantos milímetros, tudo isso, qual a velocidade média que se trabalha em cada movimento, tudo isso é programação, tá bom? Então, o que que nós precisamos fazer como profissionais? A gente precisa olhar esse planejamento dentro dessa programação que foi realizada, que é um protocolo padrão, e entender se isso cabe para o nosso paciente, tá bom? Então, sempre ter uma visão crítica, vamos dizer assim, sobre os tratamentos e os planejamentos. Sobre os attachments, então, o que é que nós precisamos entender? Nós já falamos, né, que o selfie vai usar menos attachments e attachments menores por conta do conceito de abraçamento, né? A gente tem um plástico que consegue aderir mais, ele é mais retentivo, e a área que eu acho que ele ganha muito aqui é nessa área aqui, olha, que é essa a meia. Tá? Essa meia, o alinhador é bastante retentivo, então nesse momento nós ganhamos tanto retenção como um melhor abraçamento da coroa. Em contrapartida, o aumento da retenção, ele também pode ser um problema dependendo da altura das coroas. E eu já tive situações que eu tive que aliviar, né, um pouco as interproximais, porque o alinhador ele ficava tão retentivo ali no centro das coroas que ele acabava pegando demais, o paciente tinha dificuldade de tirar o alinhador. Então é bom para o movimento, e às vezes, dependendo da situação, se a coroa for muito longa ou o paciente tiver uma perda periodontal, ele pode não ser interessante, tá?
Então, aqui, os attachment self, eles têm geralmente esse desenho que eu coloquei para vocês, né? Então, a gente vai pensar aqui numa face oblíqua mais biselada, tá? E uma barriguinha redonda para ser mais confortável, mais fácil a gente encaixar o alinhador aqui na incisal. Essa face é a face que vai ser empurrada, deslizada, porque vamos imaginar que esse dente está nessa posição. Vocês entendem que no próximo alinhador, essa incisal vai estar aqui? E no próximo aqui? Então, o alinhador, quando ele entra, ele é mais instruído, ele é mais baixo do que o próprio dente. Então, essa face que fica inclinada, ela facilita não só a inserção, mas também o deslizamento do dente dentro do plástico, tá? Então, ali é a face que a gente vai ter o alinhador empurrando essa coroa para tentar fazer esse movimento de extrusão, tá bom? A Bárbara pergunta se os attachments sempre serão nos mesmos lugares ou se muda a posição. Eles são... Peraí, só um minutinho, querido. Peraí que ele fechou minha apresentação, gente, desculpa. Eles são inseridos numa região média da coroa dentária, Bárbara. Então, não tem algo que se calcule para ser posicionado em tal lugar e não pode mexer. Essa não é a função desse attachment. Esse attachment ele está posicionado geralmente no terço médio da coroa dentária, ou vocês vão ver que muitas vezes ele é direcionado também mais para o terço incisal, tá? Então, é essa posição que eles colocam o attachment. E você pode pedir para deslocar de posição, porque você não tem pré-ativação. Ele é uma retenção para você promover o movimento. Isso mesmo. Então, ela colocou que seria mais uma adesão. Exatamente, uma adesão para você promover mais movimento. Há certos movimentos que você não necessita, né? Então, muitas vezes, para uma inclinação, um pêndulo, você não necessita. Mas, às vezes, você vai fazer a extrusão desse elemento, só desse elemento. Então, esse aqui, muitas vezes, leva um attachment, e esse aqui também, de suporte para esse movimento de extrusão. Entendeu? Então, nessas situações, é interessante você ter para esses dentes não sofrerem aquela intrusão do efeito semente-melancia, que ele intrui, ele aperta a coroa e ele sobe, tá? Então, a gente tem que pensar também anular essas forças, né? Esse sistema de forças aí adjacentes, tá bom? Então, o attachment de extrusão, ele vai ser desenhado, ele entra como padrão nessa forma, nesse terço do dente, com essa face biselada nessa região cervical. Desculpa. Quando nós falamos das extrusões posteriores, nós também temos a mesma forma, então ele é mais redondo aqui na região de molares e uma face retentiva na cervical. Importante dizer que esse attachment ele pode ter 3, 4 ou 5 milímetros. Geralmente, em molares, eles vão lançar o de 4, mas você pode aumentar para 5. E geralmente, em pré-molares e dentes anteriores, eles vão lançar o attachment de 3 milímetros. Mas vocês também podem solicitar essas alterações, tá? Esse é o padrão, o protocolo, mas vocês podem também fazer personalizações. Para rotação, eu já cantei a bola, que você vai ter essa face, né, direcionada para o lado que você quer rotar o dente. Então, você tem ali uma rotação para mesial, então ele vem com esse ângulo mais para mesial. Sempre ele vem de lado oblíquo e não vertical, porque ele vem ativado já para impedir, né, como se fosse uma força retentiva do alinhador, né, que é uma força extrusiva do elemento dentário. Então, aqui, para ficar segurando mais a posição dentária. Então, ele não vai ser assim, mas ele vai ser assim, nesse sentido, para você ter também uma maior retenção e, como eu falei, fazer uma resistência à tendência a intruir os nossos dentes aí, tá bom? A angulação do incisivo superior e do canino, ele leva ao attachment bipartido, né? Que por muitos estudos eles apontam, eles gostam de você ter dois
pontos de aplicação de força para gerar um momento e um contramomento aqui, né, nessa raiz, e poder de fato angular o dente que você precisa, tá? Então, 2 pontos de aplicação de força de diferentes intensidades vão gerar esse giro, essa rotação ali, esse movimento da angulação radicular. A angulação do incisivo inferior, ele não leva 2 attachments, ele leva um attachment como padrão, um vertical, e eu sempre falo que eu gosto de trocar ele por um horizontal. Quando eu penso nessa alavanca do horizontal, eu entendo que ela tem mais potencial para mexer a minha raiz aqui. Então, essa é uma coisa que eu faço diferente do padrão, tá? Então, quando você tem uma angulação, eu acho que sofrer força nesse sentido é mais fácil, é mais interessante do que nesse sentido. Porque nesse sentido aqui, você empurra as coroas, tá? E nesse sentido aqui, ó, você tende a fazer o giro, maior força desse fulcro aqui na região radicular. Então, eu já falei, eu falo sempre que eu gosto desse attachment. Então, eu prefiro para angular, colocar um horizontal. Mas o padrão da selfie, vocês vão ver que em diversas situações eles vão jogar o vertical. Aí, de acordo com a sua necessidade ou o seu entendimento, vocês podem fazer a troca. O que eu tinha comentado, né, sobre o sistema de forças, então, quando você quer intruir um dente, você tem a extrusão ativada para fazer a resistência e a ancoragem nos laterais. Então, entendam que muitas vezes você não tem o movimento desses dentes para extruir e você não entende para que você tem que ter um attachment, mas você precisa de um attachment para resistir à intrusão secundária colateral provocada pelo movimento do dente adjacente, tá? Então, é um sistema de ancoragem também, leva attachments aqui no self. E, em muitas situações, a retenção para primeiros molares, eles colocam geralmente como padrão attachment desse aqui no 16, no 26, no 36 e no 46, tá? Se o dente tem um tamanho de coroa bom, eu vou dizer para você que você pode eliminar esse movimento aqui, esse attachment, tá? Agora, se você tem coroas curtas ou você tem muitos movimentos anteriores, aí como intrusão, por exemplo, uma correção da mordida profunda, você até pode considerar deixar esses attachments nos primeiros molares, tá? Eu tenho tirado bastante os attachments dos primeiros molares, porque como eu comentei, essa região retentiva tem sido suficiente para a gente segurar bem e reter esses alinhadores, tá? Essa é uma área que muitos alinhadores, muitas marcas, elas fazem um alívio na fabricação. Então, a gente tem uma deficiência, adaptação na região interproximal. E o self não tem esse alívio, por isso que ele tem essa retenção mais interessante aqui. Ok? Eu vou voltar aqui para vocês só aquele slide, deixa eu pegar aqui, que eram os gatilhos, ó, dos attachments, então. Então, como hierarquia, a gente vai seguir essa ordem aqui. Então, o attachment mais importante que eles consideram é o de extrusão. Então, se um dente tiver extrusão e rotação, eles vão colocar o de extrusão. É isso que segue essa hierarquia para todos os dentes. Se ele tiver uma extrusão e uma angulação, ele vai colocar a extrusão. Esse é o attachment orientado para extrusão, tá bom? E aí, vejam só os gatilhos de cada movimento. Extrusão anterior e posterior, um com 0,5 e o outro a partir de 0,75, eles lançam automaticamente um attachment. Não precisa pensar se vocês querem com extrusões de 0,4, se você tem e você não teve, não entrou, porque não é o gatilho, você pode sim solicitar para inserir, tá? E eu acho bem interessante. Se não tiver a extrusão, se ela não tiver um movimento relativo, você precisa de attachments, tá? Então, esse movimento aqui é um movimento que geralmente a gente não dispensa attachments. Outro movimento que a gente não dispensa attachments é a rotação de dentes posteriores, caninos e até anteriores é menos mal, tanto que o gatilho dele é maior, ó, porque o dente anterior ele é quadrado, ele é retangular. Agora, os demais, que são dentes redondos, circulares, eles têm um gatilho menor de colocação e eu acho isso bastante importante também você ter. Então, com o asterisco, os movimentos que geralmente eu não dispenso attachments, tá bom?
Agora, as angulações, muitas vezes, né, quando a gente fala de controle de raiz mesiodistal anterior e posterior, né, que seriam, por exemplo, as questões de paralelismo, quando você vai fazer translações, né, então anteriores, 3 milímetros e 1,5 no posterior, também entra um attachment de controle de raiz. E nos anteriores, você tem os incisivos, esse aqui tá... Nos anteriores, você tem os incisivos, e os posteriores, você tem as angulações de 7,5, 10 e 10 graus, para você conseguir realizar aquele movimento que eu mostrei para vocês, que é um momento e um contramomento, tá? Então, muitas vezes esse aqui também a gente não vai largar muito a mão, porque você precisa fazer angulação, se é um dente anterior, principalmente, que faz diferença, né, ali na região estética, é mais importante que a gente tenha também esse attachment, tá? Attachments de controle de raiz, então, muitas vezes, quando você precisa fazer o torque, né? Então, seria o controle da raiz, mas no sentido vestibular e lingual, né? Então, você entra também com attachments, mas a gente sabe que o plástico bem retido, e às vezes até uma ativação do alicate, ele pode ajudar. Então, ele já entra em quinto na hierarquia dos recursos, das colocações dos attachments, e o attachment de ancoragem para intrusão, se ele não leva attachment em nenhum outro dente adjacente, ele coloca a partir de 1 milímetro nos dentes posteriores. Lembre-se sempre que a ancoragem de intrusão, quando ela é anterior, a intrusão anterior, o attachment vem em pré-molar e molar. Tá bom? Não é necessário colocar attachments nos dentes anteriores para intruir os anteriores. Você precisa segurar a ancoragem nos posteriores, ok? Então, para essas quantidades de movimento, nós temos a inserção de attachments. Qualquer quantidade diferente disso, mas que você queira usar, vocês podem tranquilamente solicitar que eles também colocam. A Rosana perguntou, se na tabela tiver valores maiores que esses, significa que dificilmente acontecerá aquele movimento? Não, não quer dizer isso, Rosana. A gente tem muitas questões que vão influenciar essa previsibilidade, que seria acontecer ou não o movimento que você está propondo. O que esses números indicam é que a probabilidade de você precisar de um recurso auxiliar para entregar tudo, mas não é que o movimento não acontece. Por exemplo, se você tem uma extrusão, né? Como eu falei, de 0,4, não quer dizer que ela não vai acontecer sem attachment, mas você teria que ter alguns recursos para ajudar, né? Por exemplo, em vez de usar o attachment, você vai promover uma extrusão relativa, né? Mas não quer dizer que o movimento não aconteça maior que isso. E não quer dizer que o movimento vai acontecer na totalidade usando o recurso, tá? Mas são maiores probabilidades de você precisar de uma ajuda. Então, geralmente a gente não dispensa, tá bom? Mas como regra geral, o que eu acho que a gente tem que sempre memorizar é que extrusões absolutas não acontecem sem attachment. As rotações, por serem coroas rombas, elas precisam de uma ajudinha, eu acho importante, tá? E eu acho que é basicamente isso. Esses dois, para mim, são bem importantes. As angulações, agora que a gente tem essa maior retenção na cervical, até tem um melhor controle. Eu tenho arriscado algumas angulações sem o attachment. Mas a gente só vai saber disso fazendo, sem o attachment, para poder testar os movimentos que falham, tá? Mas geralmente esses dois, eles falham mais. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. A Elida perguntou se é automático a colocação dos attachments em valores maiores ou iguais a esses. São. Essa aqui, esse gatilho é o gatilho de colocação, de programação. Por isso que eu falei para vocês que isso não é inteligência artificial, isso chama-se programação, né? Você vai lá e coloca no software que a partir de X milímetros ele bota um attachment para você, tá? Isso é uma programação. E isso tem em todos os programas de planejamento virtual com alinhadores full service. E os valores menores você tem que pedir se você achar que é necessário, exatamente. Essa é a grande dica aí do dia, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu jogo para vocês essa tabela sem estar rabiscada lá no nosso grupo.
para vocês conseguirem acompanhar, ok? Vamos voltar então onde nós estávamos lá. Espera aí que eu já vou abrir essa outra pergunta. Ok, fechou. Bom, então nós entendemos como é que eles trabalham com o desenho dos attachments, e eu vou dizer para vocês que faltou aqui trazer um artigo, mas eu tenho um artigo muito interessante que faz a comparação de attachments otimizados com convencionais. E eu vou dizer para vocês que a resposta do artigo foi que o efeito era o mesmo, desde que você saiba trabalhar com os convencionais com pequenas sobrecorreções. Então, quando a gente fala dos recursos que eles fazem programações otimizadas, né? Isso nada mais é que a incorporação como padrão de uma sobrecorreção. Então, por exemplo, se você tem um attachment aqui, que nós vimos de extrusão, que ele não tem uma força a mais para fazer o movimento, ele não sobrecorrige, por isso que a ativação do recurso não é diferente, a forma é a mesma do alinhador, é só você sobrecorrigir o resultado final. Você vai no final e você faz um pouco a mais do que você quer, e o attachment vai tender a te entregar, tá? Isso aqui, esse artigo, se eu não me engano, de 2021, ele falava sobre os recursos, os attachments ali. Eu vou puxar ele depois também, eu até vou anotar, se alguém puder me lembrar, de enviar para vocês a tabela desses gatilhos e esse estudo científico, que eu achei bem surpreendente na época, mas que faz todo sentido quando a gente vai pensando aí no planejamento virtual. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estagiamentos. Só para a gente ter em mente aqui, né, os estagiamentos, como eles são utilizados. A quantidade de movimento definida por estágio também é padrão a muitas empresas de alinhadores full service. Todas que eu conheço, assim, eles têm um protocolo, né? E geralmente a extrusão, ela é um movimento que vai em menor grau, né? Então a intrusão e a extrusão, cada estágio faz 0,1 milímetro. Então, quando você aumenta 1 milímetro a intrusão inferior anterior para sobrecorrigir a correção numa mordida profunda, vocês entendem que vocês estão aumentando 10 alinhadores no seu caso? Tá? Isso é importante entender também, porque toda vez que a gente sobrecorrige, isso vai ter um reflexo. Sabe quando vocês mandam lá no grupo perguntando assim, Elaine, quanto tempo você acha que a gente vai tratar esse caso? Aí eu olho assim, eu faço sempre um cálculo baseado no que eu tenho de experiência com o convencional. Um caso ortodôntico, esse aqui não dá para entregar em menos de 18 meses e tudo mais. Mas existe uma forma, né? Que outro dia eu estava conversando com o doutor Ernesto, que é o responsável do centro de planejamento, e eu mandei uma imagem para ele, né? E ele falou assim para mim: olhando aí os graus desse incisivo inferior, e considerando que a gente vai fazer 1 grau por alinhador, eu acho que pelo menos 20 estágios, ele falou assim para mim. Então, o olho dele tem uma outra visão, é uma visão mais técnica, mas é para vocês entenderem que a quantidade de movimento é que vai desenhar o número de alinhadores do caso. Sempre tem um dente que é o movimento que a gente chama de líder, vamos dizer assim, é o movimento que leva mais alinhadores. Mas encontrou? Então, sempre que você tem um movimento que leva mais alinhadores, ele é o movimento que vai te desenhar o número máximo, o número de estágios ali que você vai estar submetida nesse tratamento, tá? Então, olha um caso, você olha aquele apinhamento, você vê o dente mais apinhado e angulado, é ele que vai determinar, tá? Então, só para vocês terem ideia. Os outros movimentos vão ser diluídos ali entre esses movimentos. Então, para extrusão, 0,1 por estágio, translação 0,3, quando a gente tem os movimentos de corpo. Então, é interessante essa colocação, porque quando a gente pensa em 0,3 e a gente fala em trocas de alinhadores a cada 10 dias, quando a gente tem distalizações e mesializações, nós estamos falando de 0,9 0,9 milímetros por mês, que está dentro daquele range de 1 milímetro de movimentação de corpo de um dente, numa extração, retração e tudo mais, tá? Então, só para vocês entenderem aí mais ou menos um cálculo contrário. Angulação e inclinação 1 grau por estágio, as rotações 1,5.
tá bem? Então, essas são as quantidades de movimento que o Selfie faz por estágio lá no nosso planejamento virtual. E, da mesma forma que nós temos em outros alinhadores, nós também temos estagiamentos sequenciais e simultâneos. Os estagiamentos sequenciais, eles são aplicados para distalizações e mesializações, como nós falamos, com 0,3 por estágio, né? Intrusões posteriores, 0,1 por estágio, e o padrão é 50%. Mas isso pode ser personalizado de acordo com o nosso critério clínico. Por quê? Porque vamos imaginar que a gente vai usar uma ancoragem esquelética, então eu não preciso movimentar um dente, depois ir metade do outro, eu vou querer movimentar 3 ao mesmo tempo. Então, faz um, depois um, e ao mesmo tempo você vai estar em 3 distalizações sequenciais, tá? Então, esse movimento que a gente faz das distalizações sequenciais, isso aqui, ele é chamado padrão 33, né? Porque daí quando começar o quarto dente aqui, olha, esse primeiro aqui, ele já terminou, então você continua com 3 ao mesmo tempo. Por isso que a gente chamava de padrão 33, tá? Você pode usar, mas ele vai te pedir uma ancoragem adicional, só isso, tá? Então, muitas vezes você vai planejar isso, mas você precisa fazer um parafuso, alguma coisa, e aí você pode personalizar esse padrão com o técnico. Importante, muita gente esquece, né, que a intrusão posterior, ela também deve ser sequenciada, tá? Como protocolo, vem a distalização e a mesialização, e a intrusão, eu estou sugerindo para vocês que peçam sequencial e nunca simultânea. Então, paciente hiperdivergente, dólico facial, que você quer intruir posterior, que você quer fazer autorrotação de mandíbula, faça intrusão sequencial, de posterior para anterior, tá? Como se fosse um padrão de distalização da classe 2, ok? E o padrão simultâneo nós já conhecemos, ele é usado para expansões e alinhamentos mais básicos, quando a gente não tem a correção sagital, né? E ele movimenta 0,3 por estágio. Tudo bem? Entenderam aqui qual é o padrãozinho do self também? Então, quando nós vemos o gráfico ali também, a gente tem as abas, né? Todas contínuas, então um padrão simultâneo, um tratamento que só move de 12 a 23, estão vendo aqui? E aqui de 33 a 44, vai ver que não tinha outros dentes, mas um padrão simultâneo. É importante que quando vocês abrem o Clean Viewer, ela fica comprimida, essa aba. Se vocês quiserem visualizar ela inteira, vocês podem abrir a tabela de movimento embaixo, que a aba ela reduz, e aí ela fica mais longa. Ou vocês podem pegar, eu sempre clico e eu puxo ela para o meu desktop e solto, aí ele abre o próprio arquivo desse gráfico. Então, você consegue ver ele inteiro sem precisar usar aqui embaixo aquela barra de rolagem, tá? Então, padrões simultâneos, olha lá, padrões simultâneos de movimentação, só chamando a atenção para vocês aqui a representação de attachments, quando você tem o A+, é a colocação do attachment, e essa barra vermelha significa IPR, tá bom? Esse IPR aqui na barra vermelha, ele pode ser tanto mesial quanto distal. Mesial de 35, mesial e distal de 34, mesial e distal de 33, attachment, colocação no estágio 1, e também eu tenho, nesse caso, IPR, mesial e distal de 32 e assim por diante, tá? Então, assim que a gente vai ler o gráfico de estagiamento também. Sequencial, também a gente conhece, né? Então, vai primeiro o dente 17, depois, na metade do caminho, a gente entra aqui com o dente 16, depois na metade do caminho 15. Então, qual é o padrão que nós estamos usando de porcentagem de distalização sequencial nessas barras, nesse quadrante 1 aqui dos dentes posteriores? Quem arriscaria dizer para mim qual é o padrão em porcentagem que a gente está usando nessas 4 barras aqui superiores? Deixa eu ver se alguém se pronuncia lá no chat. Quando nós usamos assim, 50%, beleza, gente, é isso mesmo. A gente vai mover 2 dentes, quando ele está no meio do caminho, a gente inicia o próximo, tá?
e esse lado também. Então, vejam que a gente já, só de ver o gráfico de estagiamento, a gente já diz muito sobre esse tratamento. Esse tratamento, ou ele é um tratamento de distalização do arco superior e uma distalização bilateral, ou um tratamento de intrusão sequencial do arco superior. Senão, esse gráfico não faz sentido. Entendeu? Se o sequenciamento ele só é utilizado para intrusão, mesialização e geralmente a distalização, ou esse caso é um caso de classe 2 com distalização bilateral posterior, ou ele é um caso de mordida aberta anterior que você está intruindo os dois segmentos posteriores de forma sequencial. Combinado? Deu para entender o raciocínio? E aí eu digo mais para vocês. Agora ganha um brigadeiro quem adivinhar o que significam essas 6 barras aqui antecipadas dos dentes, 13 a 23, junto com a distalização sequencial do 17 e do 27. Por que nessa distalização sequencial eu tenho ainda barras aqui no meio desses dentes anteriores? A Tati colocou ali já. Alinhamento estético inicial, perfeito. Nesse caso, então, provavelmente eu esteja tratando uma classe 2.2, por exemplo, né? Então, eu estou distalizando os posteriores, e a classe 2.2 com os incisivos lingualizados ou retraídos, eu já estou promovendo o alinhamento estético inicial, a correção do tórax, transformando uma classe 2.2 em classe 2.1, tá? Então, esse gráfico aqui, olha, que ele faz, eu acho que ele me parece um foguete, gente, não sei, mas eu enxergo um foguete. Aqui o foguete e aqui é o fogo saindo da turbina. Sempre que eu vejo esse foguete, eu já sei que eu estou tratando uma classe, esse é o estagiamento correto para uma classe 2.2, tá? Ou uma mordida aberta anterior, que eu já estou também instruindo aqui, ó, os dentes anteriores, conforme nós temos a distalização posterior, tá bom? A Elida perguntou se faz a mesialização simultaneamente à distalização em classe 2. Quando você diz a mesialização inferior, se for a mesialização do arco inferior, você veria esse gráfico assim, Elida, e aqui o contrário. Aqui você estaria movimentando os anteriores todos juntos primeiro, né? Que seria essas barras simultâneas, e depois entraria assim, ó. Ao contrário, porque depois vem a mesialização dos posteriores, tá? Então, o gráfico assim é uma mesialização sequencial. O gráfico assim é uma distalização sequencial. Deu para entender, mais ou menos, o esquema? Mas você pode ter. Lembrando que uma arcada tem o sequenciamento e estagiamento completamente independente da outra, tá? Você pode também personalizar. Vejam nesse caso que eu estou movendo os 3 posteriores simultaneamente, mais os dentes anteriores, depois eu entro com um dente aqui, ó, em sequencial, e aqui todos eles iniciando juntos, mas terminando separados. Cada um tem um sequenciamento diferente, tá? Geralmente, o que eu gosto de ver todas as barras ao mesmo tempo. Quando eu tenho um simultâneo, eu gosto de ter um simultâneo inteiro. Então, o que eu peço? Eu peço para, muitas vezes, ele lentificar os demais dentes, né? Quando é só uma expansão, um alinhamento, para mover todos os dentes ao mesmo tempo, tá? Porque um dente que tem menos movimento, que provavelmente é o caso do 37, ele pode ser movido mais lentamente para acompanhar o estágio total dos alinhadores, tá? Então, como o alinhador ele vem todo contínuo, eu gosto de diluir os movimentos e deixar uns movimentos meio lerdos assim, tá? Para não ter problema. Tudo bem aqui? Vamos para a próxima. Quais são as situações que exigem aí um sequenciamento diferente, né? A gente já trabalha com isso há muitos anos dessa forma, de fazer um sequenciamento primeiro aqui, ó, de inclinação, como eu falei da classe 2.2, né? Intrusão e depois vem retraindo no caso de ser uma classe 2. Mas sempre que você tiver esse tórax negativo aqui,
dos incisivos, primeiro você joga ele para frente para corrigir o torque às custas de inclinação da coroa e não às custas de torque radicular, que é muito mais difícil. Vestibulariza, intrui e retrai, tá? Essa é a forma mais previsível de se corrigir torques de incisivos superiores. Agora, um conceito que eu gosto bastante e tem a ver com essa classe 2.2, né? É o conceito de movimentos sinérgicos e antagônicos. Quando nós olhamos um caso e a gente tem a necessidade de fazer essa distalização posterior, o alinhador, que é colocado sobre, ele está fazendo a leitura de que os dentes vão para trás. Na verdade, ele não sabe se esses dentes vão para trás ou se esses dentes vão para frente. Por isso que é necessário usar o elástico de classe 2, tá? Mas, se você quer tornar essa mecânica otimizada, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, se você quer distalizar os posteriores e você pode fazer um alinhamento às custas de uma projeção ou correção do torque dos incisivos, você promove esse movimento simultaneamente para o alinhador ter um efeito de mola. Enquanto uns dentes vão para frente, os outros dentes vão para trás. Tá? E aí você tem um resultado otimizado em relação a isso. Além disso, a gente tem o conceito de movimentos antagônicos. Então, são movimentos que a gente deve evitar que aconteçam ao mesmo tempo ali dentro do nosso alinhador, né? Que foi o que nós comentamos. Quando você tem a necessidade de um alinhamento estético dos incisivos, se você está se tratando de uma classe 3, por exemplo, que era esse caso, tá? Como que eu vou fazer esse alinhamento estético, que é a queixa principal do meu paciente? Às vezes não é só para correção do torque, né? Não é para transformar uma classe 2.2 em classe 2.1, mas por uma questão estética. Como é que eu vou deixar esses dentes apinhados para você fazer a retração deles, ó, só aqui no final do tratamento? Então, você entrega para o paciente um alinhamento estético do incisivo, né? Mas você não pode fazer esse movimento aqui ao mesmo tempo, porque você é um classe 13 e você não vai projetar. Então, quando eu não posso trabalhar com o efeito da mola, eu separo os movimentos, ó, esse aqui, desculpa, é do 27, ó, esse aqui não é daqui. Eu separo os movimentos e exatamente no estágio que eu paro de fazer a retração desses incisivos para alinhar, né? Aí eu começo a distalizar, porque esse movimento dos incisivos tem que ir para trás e o molar também, tá? Então, eu vou dar o play aqui para vocês verem o que acontece. Então, eu antecipo um alinhamento dos incisivos para a lingual e depois eu jogo esses molares, esses dentes posteriores para trás, tá bom? Então, se eu quero um alinhamento estético do incisivo, eu posso fazer isso aqui. Ai, de novo, desculpa. Eu posso fazer esse movimento para trás, para depois conseguir aqui fazer a distalização sequencial, tá? Seria diferente se eu pudesse projetar os incisivos, mas nesse caso eu não posso ter o efeito da mola, ok? Feito aqui, então, entendido essa questão também dos movimentos antagônicos e sinérgicos. Bom, para essa aula de estagiamentos e recursos era o que eu queria apresentar para vocês. Eu estou vendo aqui que a gente está com o tempo já bem em cima. Eu quis apresentar já os estagiamentos hoje também, aproveitando que nós estávamos no pique. A Cris perguntou se para isso precisa de IPR sempre. Precisa, Cris, porque você não vai ter espaço para alinhar os incisivos para trás. Então, você antecipa o IPR, faz o classe 3 alinhar parcialmente para depois fazer a distalização sequencial, tá bom? É isso mesmo. A Márcia falou que tinha um caso, vamos tentar então abrir rapidinho, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, eu não me importo de revisar esses casos do pessoal que está aqui, aí a gente já mata isso hoje, tá bom? Deixa eu abrir aqui, Má, você tem um caso, é um caso novo ou é o mesmo caso que a gente tinha revisado? Deixa eu já abrir, se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Eu vou procurando aqui. Oi, Elaine. É um caso Invisalign. Eu comecei o ano passado e, aliás, já tem 2 anos e está se estendendo. A menina não é muito colaboradora e eu estou já entrando no quarto planejamento dela.
Entendi. Aqui, Posso? ele tá na sua IDS, é isso? Não, não tá. Tá na IDS da Carolina. É Carolina com C maiúsculo, É, Rig, eu, peraí, deixa eu posso? revisar os casos que estão aqui na plataforma, se tem alguém, senão eu abro a sua IDS agora, porque eu estou na Ah, tá, plataforma Selfie. Se não, aí a tá, gente já abre a sua da IDS mesmo, tá bom? tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguém que tem caso Selfie. A Cris Tavares tem um caso Selfie, eu vou abrir aqui que a minha plataforma está aberta. Ok, tá bom, E eu já vejo o seu, porque a gente tem que mudar só a página. Me fala tá qual que é o bom. seu caso, Cris. É aquele que eu fiz uma revisão dele já, certo? Ou não é aquele, Cris? Deixa eu ver. Eu tenho o da Letícia aqui contigo. Ah, tá bom. Abri ele aqui, ó. Bom, então, para quem ainda não fez um caso, a plataforma de vocês é assim. Quando vocês viram que essa aqui é a minha página, olha. Quando eu quero ver, vocês precisam de algum auxílio, tem alguma dúvida no tratamento, vocês clicam aqui em mentoria. Então, aqui é o caso do paciente, vocês clicam em mentoria. O da Cris já foi enviado, então ela tem a possibilidade só de encerrar, se ela quiser descompartilhar o caso, ou ela tem o chat da mentoria. Então, quando você não está com ele em mentoria, vai ter a opção de você iniciar a mentoria aqui. Aí você clica, e você vai ter uma conversa comigo aqui, ó. Eu escrevo, e eu escrevo bastante, geralmente, para vocês, e aí vocês fazem os outros comentários aqui. Então, esse a gente vai revisar já ao vivo com você. Então, como vem? Aqui a prescrição que a Cris fez, muito importante, olha, como aqui embaixo já tem a informação da etiqueta personalizada, quer dizer que ela já vem com essas embalagens personalizadas quando ela aprovar também o caso dela, tá? Então, no histórico, gente, ficam todas as informações que vocês têm sobre esse caso. O dia que você iniciou, quando você enviou a mentoria, quando a documentação foi aceita, o dia que ele foi liberado, o dia que eu revisei com vocês e assim por diante, tá? Fica todo o histórico do caso. Depois que vocês aprovarem, também vai ficar aqui. Fica aqui o dia que você aprovou, o dia que você, como você aprovou, como você escolheu forma de pagamento, quais são as datas programadas para o envio, tudo isso vai estar aqui dentro, tá? Vou abrir então a revisão 2 do seu Clean Viewer. Esse é o visualizador, você clica, abre ele dentro do navegador, não tem diferença. Então, nesse caso, Cris, se você quiser, acho que você está no chat, né? Então, se você quiser escrever para mim, ali, fala para mim quais são as suas necessidades. Ou quiser abrir o microfone, não sei se você está podendo falar. Eu vou colocar aqui, olha, o play. Então, estágio 0 e o 17. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Elaine, essa paciente, ela veio para mim, mas ela já foi tratada em um outro momento, e a queixa dela é mais o apinhamento. Mas eu achei que ela tem ainda uma sobremordida bem considerável ali para a gente melhorar e corrigir. Na verdade, a classe 1 dela estava bem encaixada, mas eu achei que o movimento dos molares, o jeito que eles estavam ali, também podia melhorar um pouquinho, sabe? E essa mordida profunda também me incomodou muito, e até uma expansão também das arcadas, porque no sorriso dela eu noto que tem um corredor bucal ali, sabe? Bem lá, Uhum, tá vendo? verdade, verdade, acho que vale sim. E só de olhar a face dela, deixa eu ver se você pôs a tele, mas ela me parece ser uma É paciente. braque, muito É, braque. ela É, tem ali o terço facial ali, né, de um pouco reduzido aqui, ó, o inferior. O ângulo da mandíbula nem tanto, né, mas você vê o plano, ó, o plano oclusal é bem horizontal, né, então ele sim. não é aberto. Então, é um caso que já tem uma tendência até a recidiva, se você pensar. Esse é um caso legal quando você for pedir a contenção, até já pedir com o desoclusor. Parte, né? É, Isso tá. mesmo, isso é legal. Aí aqui, olha, aqui também vale o byte, nós já colocamos, né, Cris? Aham. As intrusões, como eu falei, ó, vai fazer a intrusão inferior, e a intrusão inferior, olha o nivelamento da curva de Spee. Ela vem com uma intrusão absoluta. Vocês conseguem visualizar que eu não vestibularizo o dente para fazer a intrusão, ó? Sim. Então,
Esse movimento é um movimento mais difícil, né? Ela já tem o dente um pouco vestibularizado, eu não preciso ir além, porque ela não tem muito apinhamento, olha. Então, o movimento que eu faço com a expansão, acabam que eu, em vez de ir para frente, eu vou para trás, né? Um pouquinho, ó. Então, esse movimento, quando a gente fala em intruir sem vestibularizar, ele é um movimento mais desafiador. Mas, de qualquer forma, a gente já tem aqui tanto os bites de desoclusão, porque a batida no bite ele vai ajudar a fazer o movimento da intrusão, como também os attachments ativados, olha aqui, olha, para ancorar o movimento da intrusão anterior. Eles Foi o que você colocaram falou, né? Sempre que tiver a intrusão anterior é para colocar os attachments em premolares e molares, não nos isso, anteriores, né? isso mesmo, perfeito. Nos anteriores, sabe quando que vale? Vale quando você vai inclinar muito. Então, quando você vai inclinar muito, eu gosto muitas vezes de você colocar um attachment só para guiar o movimento, e você não ter mais movimento que você queria, porque você vai fazer isso aqui, ó. E aí, quando você Tá, vai intruir e inclinar, para você ter um pouquinho do controle do torque, não deixar essa coroa muito fletida para frente. Tá? Mas nesse tá, seu caso, que há uma intrusão mantendo praticamente a inclinação inicial dos dentes, o torque, eu acho que valeria a pena sim manter esses attachments aqui, tá? tá Agora a ótimo. dica, Cris, esse é o seu primeiro caso, né? O Não, é o alinhador, segundo. É o ah, o segundo. segundo. Então tá É, bom. Como a gente tem os attachments em todos os posteriores, ela pode queixar um pouquinho de retenção, tá? Então, se você achar que ele está muito retentivo, tira um attachment nos primeiros alinhadores, sabe? tá, Tira do tá. canino, depois você insere de novo se você achar que precisa. Mas você pode fazer algumas artimanhas aí, ensina ela a tirar com a chavinha, né? Então, tem algumas questões aí, porque ele fica realmente mais retentivo. Para você é bom ter essa ancoragem, mas ele vai ficar mais retentivo. Tá bom. Tem um attachment no incisivo, acho que a gente que pediu para trocar, não foi, Tô? Eu acho que é porque ele estava mais angulado, será? Isso, eu acho que ele era um Hum. vertical e eu pedi para trocar por um horizontal. Até dá para a gente ver aqui, ó, na revisão 1, É, que quando foi o que você você tinha abre falado lá pelo naquela hora que você pede para trocar, quando é esse movimento, né? Isso, olha aqui, ó, exatamente isso, ó. Ele veio um vertical. E para fazer a angulação, aí eu pedi um attachment normal, ó, que é o igual a todo mundo, ó. Tem duas abas aqui para vocês fazerem a comparação, ó. A revisão 2 e o revisão 1. Então dá para ver ali no estágio 1 a diferença do attachment, tá? É, tá. Então, eu gosto agora desse planejamento, viu? Eu achei bem interessante aqui. E foram poucos alinhadores, né, Elaine? Foram 17 inferiores que têm uma movimentação mais considerável e 12 do superior. Nesse caso, geralmente, o que o laboratório faz? Ele não iguala a movimentação das duas arcadas, porque você tem a possibilidade de pagar menos com os movimentos que são necessários. Então, ele joga a velocidade padrão do seu movimento da arcada superior no que é o recomendado, e ele dando menos alinhadores, vocês podem escolher manter os 12 ou pedir passivos no 13, 14, 15, 16 e 17, ou o que eu tenho feito, Cris, só que dá um pouquinho mais de trabalho para organizar, é assim, por exemplo, se essa paciente for trocar de 10 em 10 dias, né, é uma adulta jovem, né, É, vai vai, trocar vamos de pedir para ser de 10 em 10. Perfeito. Então, você poderia pedir um por mês. Então, ao invés de pedir o 13, 14, 15, 16 e 17, para tratá-la até o 17, você pediria um para Ou, trocar no tipo, você 13. pode pedir mais dois, né? Isso Elaine, mas mesmo. aí dá para eu já pedir aí ou eu tenho que pedir depois? Tipo assim, eu poderia pedir mais dois passivos, assim? Como, Pode. Eu vou mostrar para você, eu não vou aprovar, mas só para mas você ver o que é. pode fazer aprovando, não faz mal, pode aprovar. Ó, aqui então vou simular para você. Aprovar o pedido. Não é quando você quer modificar. Sim, ele já te pergunta aqui, olha, quantos alinhadores você quer que eu envie? Você quer que ele envie trocas de 2 semanas, trocas a cada 10, 12 pares ou todos? No seu caso, seriam, se a gente trocar a cada 10, serão 9, tá? Então, eles Sim, tá. virão em duas fases, porque é uma de 9 e uma de 8, porque o total eram 17, né? O arco É, mais longo. Alinhadores passivos, eu vou querer não sim. para nenhum, sim para todos e parcial quantidade. No caso Ah, aqui, nós tá. falamos em pedir 2, ó. Então, ele Tá, já ótimo. vem aqui essa opção,
É que tá? a outra paciente minha era todos, nós usamos todos ativos, assim, não teve passivos, da outra paciente que nós Uhum. aprovamos. Uhum. Então, aqui você tem essa opção de fazer essa escolha. E aí você faz a forma de pagamento. Se você quer fazer boleto ou cartão de crédito. Nossa, essa é nova, não tinha visto ainda o pagamento por Pode esse ser novo ramo. cartão. Pix todo mundo tá querendo, né? Ai, Jesus. Aí, por exemplo, cartão de... Eu não vou aprovar aqui, Cartão. eu vou deixar para você fazer depois, tá Tá bom? bom, tá. Mas aí aqui vocês podem também parcelar. Lembrando que o primeiro tem os 450 do Certo, planejamento, do primeiro e do segundo planejamento, mais os R$ 70 das guias dos attachments, 35 de cada arcada. Então, certo. essa primeira fase é a mais cara que nós teremos, tá? E eles Uhum, deixam parcelar em até 3, tá bom? tá, Então, na hora que você for aprovar, você só vai repetir esses passos que eu fiz, tá bom? tá, Eu não fiz, mas você entra lá e faz para você pegar o jeitinho, tá ótimo. tá Obrigada, bom? Elaine. Obrigada a você, Cris. A Tati perguntou se é possível pedir isso quando for emitir a segunda remessa, porque esqueceu de pedir nos adicionais. Sim, você vai fazer um ajuste de fase nesse caso, de envio, Tati. Quer ver? Ó, deixa eu pegar um caso meu aqui para te mostrar. Vamos supor que você tem aqui um. Deixa eu ver aqui, ó. Um caso que já está aprovado. Peraí. Esse. Ah, não, mas esse ainda não chegou. Peraí, deixa eu pegar um caso só para exemplificar para vocês, um aqui mais velhinho. Aqui. Esse caso aqui, já é a última fase também, não serve. Peraí. Eu preciso. Eu preciso de um caso que não esteja. Ah, esse dava, desculpa. Anadite. Esse aqui também dá. Ó, quando você aprova um tratamento, ele fala, lembra que eu falei para vocês que no histórico ele dá toda a história. Então, ó, eu aprovei o pedido, o planejamento 3, eu pedi para pagar no cartão de crédito à vista, eu vou fazer a troca de 7 dias, então eles estão me enviando 12 pares por trimestre, e o número total de alinhadores eles dividem em duas fases, porque é o tanto que eu escolhi, ele deve ter até 24 estágios de alinhadores. Então, o primeiro foi do 0 ao 12, e do segundo, olha, eles já dividiram, eram 13 a 16. Então, eu tinha 16 alinhadores nesse tratamento, 16 estágios, tá? Se eu, por acaso, não pedir passivos na aprovação, mas eu quero os passivos agora, eu tenho essa data aqui, ó, para fazer ajustes, tanto de envio quanto de fase. Então, eu entro aqui no menu do Heitor, e no ajuste de envio, eu tenho como fazer a troca e pedir os passivos agora. Tá bom, Tati? Então, eu tenho como fazer isso, desde que eu esteja antes dessa data sinalizada aqui na linha vermelha, tá? Então, isso aqui é legal, dá para a gente fazer alguns ajustes aí de tratamentos mesmo que a gente já tenha aprovado, beleza? A Bárbara perguntou, depois do primeiro e do segundo planejamento, os valores mudam? Depois, Bárbara, se você fizer um terceiro planejamento, que seria o segundo refinamento do caso, você paga R$ 250 por cada planejamento, tá bom? Não cada modificação, cada planejamento todo mesmo. Então, cada refinamento teria mais R$ 250. Tudo isso, quando vocês forem iniciar um tratamento, ó, adicionei paciente, vamos supor que eu vou fazer um paciente teste aqui, tá? Deixa eu fazer aqui só hipoteticamente para eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, eu vou adicionar um pedido. Então, eu criei um paciente, eu vou no menu para adicionar o pedido dele. Quando eu coloco aqui, ó, que eu quero um pedido, por exemplo, do Complete, que é esse full service, Bárbara, ele te dá todos os prazos e os valores, tá? Isso aqui é bem fácil de entender. Então, ó, 450 e os demais setups 250. Tudo bem? Se você não aprovar em 180 dias, você vai cobrar também, vai pagar os 250 de cancelamento, tá bom? É fácil de ver isso aqui, mas também depois a gente pode ir aumentando essas informações para vocês ficarem mais familiarizados. E a Rosana falou que a aula foi muito boa, e se a gente pode falar dos estagiamentos da tabela numa próxima vez. Podemos sim, Rosana, coloquem sempre para nós ali essas suas dúvidas, porque daí a gente consegue ir trabalhando exatamente nas informações que vocês querem estar sabendo sobre a plataforma e tudo mais. Tá bom?
Tudo bem? Alguém aqui que está ao vivo quer revisar um setup, além da Márcia, quer revisar um Clean Viewer? Senão eu Eu vou revisar um Clean Check. Deixa eu só esta aula que nós estamos tendo agora, ela só fica salva no webinar da T1 normal lá, ou só lá naquele que nós fizemos parte do clube? Essa de hoje, por exemplo. Só do clube. Ah, então tá. Então, quando eu entro lá no site da T1, sou aluno, estou inscrito lá, e aí eu Isso. vou naquelas aulas igual tinha tipo 5, essa vai estar lá junto. Isso mesmo, Cris, isso Tá. mesmo. E ali dentro, todas as aulas que a gente tem feito esse ano todo já do clube, ele tá lá. Então, vocês querem assistir a replay de aula de precificação, tá lá. Querem assistir a aula de revisão, tá lá. Querem assistir a aula, a gente teve uma aula, se não me engano, com o Ernesto, tá lá. A próxima vai ser do BAT, tá? Vai ficar lá. Então, essas que são fechadas do clube, vocês conseguem acessar pelo login e senha do clube, tá bom? Por É exemplo, amanhã diferente do webinar. duas já está lá, ou não, demoram uns dias. Não, acho que amanhã as meninas já conseguem subir para vocês. No dia seguinte, geralmente, à tarde, a aula já está lá, Tá bom, obrigada, mãe. tá bom? Obrigada a você. A Camila colocou para vocês aí do ladinho esse caminho que você falou do Já Estou Inscrito, mas você tem que clicar como se fosse o curso do clube, tá? Senão você não consegue acesso a esses webinários. Esses webinários são fechados só para vocês. Joia, então. Eu vou revisar, então, agora um clean check da Márcia. Então, quem quiser sair, fica à vontade de descansar, já são quase 9 horas. Eu vou só tirar essa dúvida para ela, já que a gente está aqui, né? Alinhador é tudo alinhador, gente. Então, deixa eu abrir aqui, só um minutinho, Má. Vou colocar aqui. Qual que é o caso? Desculpa. O Era da Giovana. Giovana. Fala de novo, é um tratamento que você já fez 3 vezes, né? Essa parte eu captei. Isso. Ela não é muito colaboradora, usa, mas esquece de usar, enfim, acaba que das 22 horas, usa umas 12 horas por dia, e ela tem uma mordida, ela é respiradora bucal, então ela tinha uma mordidinha mais aberta, um palato bem alto, dólico, e precisava fazer uma distalização dos quadrantes 1 e 2, e eu não consegui essa digitalização toda que eu já tinha sido programada nos outros clean checks. E no meio do percurso acabou erupcionando o 27 e o 17, abriu um pouco mais a mordida, ela ficou bastante tempo sem aparecer no consultório por conta de problemas de saúde da família, enfim, tinha quem levasse ela no consultório para eu poder fazer um novo escaneamento e dar sequência com o tratamento. E tá nessa situação, já tem 2 anos de tratamento, até conversei com a mãe, falei, olha, tem casos mais complicados que eu já finalizei, que ele começou praticamente junto com ela, e o dela tá patinando. E ela tem uma interposição de língua também. Tá fazendo tratamento com fono, mas assim, coloquei elásticos para poder fechar a mordida e ela não usa. Coloquei, né, botão para ser um pouco mais rápido também, não chorou, me fez tirar o botão na hora que eu da instalação. Enfim, é uma paciente complicadinha. Entendi. E aí, qual a proposta? Mas, Ela vai usar elástico ou ela partiria para os parafusos? Porque essa é outra possibilidade, né? A gente não quer ser terrorista, mas às vezes a gente precisa. Então, se ela chora é, com o botão e você não consegue a distalização, talvez lançar mão de uma ancoragem mais efetiva que dependa menos dela. Pode ser uma alternativa boa, né? aham. E Então, só que ela tem 12 anos e ela é super mimada. Eu duvido que a mãe tope de colocar parafuso. Né? O que eu posso até falar em termos de, olha, se você não usar, de repente a gente coloca o parafuso. Mas eu não acredito que vá concordar. Até assim, a mãe é uma mãe super protetora, aquela coisa de, ai, vai doer, vai não sei o quê. Né? Então, assim, tem essa dificuldade também. E aí, tanto que eu fiz esse planejamento, eu peguei, intuí, eu assisti tua aula de terça-feira, né, da digitalização das duas arcadas, e eu coloquei um planejamento aí de intruir todos os posteriores, fazendo
uma sobrecorreção, né? Não tendo a intenção de deixar sem oclusão posterior, mas tentando sobrecorrigir tudo para poder ver o quanto eu consigo agilizar esse planejamento, o tratamento dela. O importante aqui também, é realmente a gente ver claramente a interferência muscular, né? Esses dentes que Aham, você já tem a classe 2 e eles têm essa projeção, essa impressão de que eles estão sempre muito abertos, com diastemas, isso tudo aqui é pura influência muscular, né? E o inferior já está aham, bem compensado também, ó, se você vê, ele está forçando até aqui o periodonto, né? Uma paciente tá, jovem já está com a gengiva bem fina aqui na frente, então, é uma biprotrusão também, mas isso aqui provavelmente por influência de língua. aham, Acho que vale a pena aqui você fazer a distalização por ela ser jovem, mas caso não, entraria também com uma proposta de fazer IPRs aqui, né? Para você conseguir reduzir tá, essa projeção. Se ela não colaborar com o uso dos elásticos, eu acho que o IPR pode ser uma boa alternativa. Mesmo que você faça as intrusões posteriores, a gente não pode deixar a mordida aberta. Aí teria que deixar ela tá, toda sem toque e pedir o jump vertical. Essa seria uma possibilidade, tá? Então, aqui, certo, quando você vê, ó, a gente está com a mordida aberta, não? A gente teria que fazer o renivelamento dessa curva de SP para poder fazer a autorrotação e encaixar no final, tem que ficar fechada. sim, É concordo com você. é um caso bom para fazer a intrusão, mas se ela tiver muita interferência de língua, não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes a língua ela não projeta só em anterior, ela também ela cresce para posterior, né? E você não Aham, consegue também fazer essas intercuspidações de forma adequada, tá? Eu vou mexer aqui. Eu não sei se esse tá, caso seria, se a gente fosse fazer um caso para jump, aí a gente teria que só escrever para eles, né? Porque a gente precisaria, a gente não consegue fazer essa simulação. Então, aí a gente faz isso por escrito para você poder ter essa sensação. Mas eu acho que poderia ser uma alternativa mesmo. Fazer tá, uma distalização, mas seria só do superior. Depois colocar uma intrusão, né? Sequenciada na distalização para pedir um jump vertical. E aí você deixa os anteriores lingualizarem. Eu acho que é o que falta aqui. Deixa eu ver, não está sim. indo. E mesmo no clean check, agora, a hora que veio, parece que a posição dos incisivos laterais ainda está meio, mesmo verticalizando, né, todos eles, eu acho que está meio estranha a posição dos dois. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Ah, agora aqui entrou o jump, ó, ele estava desatualizado. Aham, Deixa eu ver aqui. Ele faz a intrusão, a correção do tórax e o jump no final. Aqui teria só que isso. intercuspidar melhor. O que falta aqui é o movimento sequencial, né? Ó, ele está todo simultâneo. Então, é Aham, aquele padrão que nós comentamos, distaliza e intrui sequencial. Então, vamos pedir para fazer movimento sequencial nesse superior, e nesse inferior nem precisaria, né? Porque ele não faz a intrusão do inferior, né? Só do superior. não, E ele isso. está intruindo o molar aqui. Eu acho que esse molar não precisava intruir. Então, vamos pedir aqui, ó. Mover arco superior em padrão sequencial de posterior para anterior. Tá? Agora eu não consegui ativar o 3D dele. Vou pedir para instruir o 36, 3.6 até intercuspidar com 2.6, que está aberta a mordida ali. Sim. E aqui você gosta do elástico em triângulo? Qual que é a ideia desses 4 cuts? Olha, eu joguei todos os cuts possíveis e imagináveis, fui pensando, se ela não usar um elástico, depois eu coloco o outro aqui nessa sequência, né? Foi meio desespero mesmo. Ah, mas eu acho que Porque isso a aqui você intenção poderia. era de classe 2, a intenção era só o de classe 2. Eu E removeria, porque você perde força do plástico, né? Toda vez que tá, você abre ele,
você está perdendo força do plástico. Então, eu removeria de 3,4 e 3,3 e 4,4 e 4,3. Se você precisar de outra forma, depois você faz com alicate, entendeu? Tá. E aqui você vai fazer uma resina depois? Então, pode ser que sim. No final, eu quero o que sobrar de espaço. A ideia era não deixar sobrar nada, por exatamente ser uma menina muito manhosa, tudo ela reclama. E assim, eu não queria ter que fazer nada de resina nesse momento, pelo menos não agora. Agora, o que é importantíssimo, olha, a gente quer a distalização, mas você está só pendulando as coroas, tá vendo como as raízes estão ficando para mesial? Esse é um Aham, ponto que muitas vezes vocês acabam incorrendo no insucesso aqui, ó. Tem que fazer o movimento da raiz para trás, senão esse dente não vai. Você só empurra a uhum, coroa, depois essa coroa volta, né? Então, sempre que vai fazer a distalização, ó, mantém esse dente, ó, bem verticalizado. Vai aumentar tá, tempo, provavelmente, né? Mas uhum, a gente já vai fazer o sequencial. Então, aqui. E ele vai ter muito mais intrusão do que isso ainda, tá? Eu acho que tá, a ideia é essa, Má. tá joia. Tá muito esse aqui. Muito, muito feio, digo. Vou tirar um pouquinho desse attachment. Eu já vou tirar aqui, ó, já que ele acionou. Pronto. E aqui também, né? Vamos colocar um attachment igual. Tá. Os dois estão de extrusão, mas ela não tem a extrusão. Peraí, vamos fazer uma extrusão. Pronto. Aqui serve até de sobrecorreção para a gente ter o attachment de extrusão otimizado nesse aqui, tá bom? Engatilhar Tá. 0,6, pelo menos, senão a gente não consegue o otimizado aqui. E aqui também, né, um dente que está mantido, se põe o Power Ridge, a tendência é desadaptar a incisal, então remove ele Uhum. para você não ter a desadaptação incisal. Acho que é isso, recursos limpos e agora mudando aqui o estagiamento, que a gente não consegue fazer. E a posição de 1,2 e 2,2? Eu acho que a gente está limitado, na verdade, na anatomia da coroa, por isso que eu perguntei se você ia Tá. restaurar. Aqui eu não acho que você vai Aham, conseguir melhorar. Se você angular tá. mais, né, vai ficar um movimento mais difícil e vai abrir Uhum. muito aqui a distal. Se você angular Não, menos, tá. você fica com o diastema na mesial. Eles têm uma forma de barril, né, que a gente Tem, fala. tem. Então aqui fica mais difícil também para você manter, tá bom? Tá joia. Então tá bom. Tá. Ah, a Rosana perguntou se o caso pode ver os contatos oclusais. Sim, Os sim. contatos oclusais aqui da anterior, provavelmente eles vão ficar sobrecorrigidos, tá bom? A gente vai remover aqui os contatos dos... Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai remover o dos posteriores, os pesados, e deixar os dos anteriores. Se você quiser, pode até deixar vermelho, mas poderia deixar todo mundo... Opa, desculpa. Todo mundo só em contatos verdes, não teria problema aqui. E aí, para a gente não ter essa aproximação tão grande aqui, ó, até pode ficar vermelho o anterior, porque você sobrecorrigiu também a distalização, não sei se você percebeu. Ele ficou com o Sim. overjet bem justo, mas no caso dela eu Aham. deixaria, tá? Sendo já o refinamento do refinamento do refinamento do refinamento, a gente deixa Aham. esse anterior mais distalizado do que você quer, entendendo que você vai ganhar menos, ok? Sim, sim, tá Pronto, vou enviar ótimo. para você então. Boa sorte nesse aqui. Obrigada. Muito Notícias. obrigada. Tchau. Gente, super boa noite para vocês. Obrigada aí pela companhia. E aí eu coloco lá no nosso grupo, no clube, qual vai ser o nosso próximo encontro aqui, tá bom?
Um beijo para vocês. Ah, tem aula do doutor. A gente se vê semana que vem lá no Index, todo mundo. Eu acredito que muitas pessoas estarão lá. E tem também a aula depois do clube em outubro, se eu não me engano, é do Dr. Bate, do Henrique Bate, sobre mecânicas híbridas. Mas eu posto para vocês lá depois para vocês acompanharem, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Um Obrigada. beijo, obrigada, boa noite.